Isso é realmente o que quer? Você consegue acreditar em qualquer coisa que eu disser? Não me importo. Ele não se importa. Mas com que exatamente ele não se importa? Sei muito bem o quão perigoso é confiar. Quanto maior a confiança, pior é quando recebemos a punhalada pelas costas, e a ferida aumenta junto com o ódio que se espalha. Então pode me falar o que quiser, Rose. Ele disse que não importava. Se esse é o caso, vou falar a verdade. Eu sou... Um homem pergunta para a mulher se ela é boa em mentir. A mulher responde que não. Então o homem diz que é isso que está escrito no relatório sobre ela. O relatório diz que ela é habilidosa em fraudar e ganhar discussões. É persuasiva, altamente inteligente e extremamente manipuladora. Ali manda ele tomar cuidado ao conversar com ela ou poderá ser enganado. A mulher diz que não sabe o que isso tudo quer dizer, já que ela nunca contou uma única mentira. Ela possui cabelos loiros e está toda suja e maltrapilha. O homem diz que ela também falou essas palavras no tribunal. A mulher confirma e acrescenta que, mesmo assim, o juiz não escutou nenhuma palavra. Ela então pergunta se tem mais alguma coisa escrita naquele papel. Mesmo que ela seja presa, ainda parece meio injusto. O homem apenas pergunta o nome dela. A mulher não sabe por que ele precisa perguntar isso, pois, a menos que seja do interior, não há uma pessoa que não saiba o nome dela. O cara diz que faz parte do protocolo, então pede que ela responda. A mulher responde que se chama Rose Walker, mas ele diz que está diferente nos documentos. Ela diz que esse é o nome certo, mas ele não está curioso sobre o verdadeiro nome dela. Tudo o que ele quer é que o nome que está naquele documento seja confirmado com as palavras dela. A contragosto, ela responde Rose Howard. Aos 17 anos, Rose foi sentenciada a 50 anos de prisão, mas ela fugiu um ano depois. Ela desceu pelo penhasco, cruzou as montanhas a pé e foi presa 3 meses depois. Então ela recebeu uma pena adicional de 25 anos e foi transferida para a prisão de segurança máxima. Mas ela fugiu de novo depois de 5 anos. A prisão relatou que ela fugiu escavando um buraco com uma colher. Após ler o relatório, o homem pergunta se é tudo verdade. Rose confirma. Ele desmaiaria se soubesse pelo que ela passou para conseguir aquela colher. Mas o cara corta, pedindo para ela responder apenas o que ele perguntar. Rose apenas concorda. Esse é o Ian, o famoso herói de guerra. Não existe ninguém que não viu o rosto dele durante a guerra, pois quando os aviões voavam, folhetos com a imagem dele caíam como chuva. No momento em que sua voz se propagou pelo céu, todos olharam para cima encantados. O governo sabia muito bem como é simples enganar as pessoas, e um piloto jovem e alto era uma boa ferramenta. Eles usaram o Ian durante a ansiedade e o desespero da guerra, porque eles precisavam do Ian. Mas os pensamentos dela são quebrados pela pergunta de qual é o crime dela. Qual é o motivo pelo qual ela foi enviada até a Ilha Monte, a pior prisão do planeta? Rose informa que fugiu da prisão 2 vezes, o que destruiu o orgulho do exército imperial. Mas não é isso que o Ian quer saber. Ele quer saber por que ela foi presa na primeira vez. Ela diz que é inocente. Mas Ian diz que esse é apenas um processo administrativo de averiguação. Ele não tem interesse nenhum nos argumentos dela. Mas, novamente, Rose afirma ser inocente. É raro um prisioneiro admitir honestamente o crime que cometeu, mas insistir em inocência não muda o fato de que ela já foi condenada. Rose diz que também não muda a verdade, e a verdade é que ela é inocente. A verdade é maior do que suposições, e Deus saberá. Mas ele não tem interesse nos argumentos dela. Ele apenas quer que ela responda com sinceridade. Rose ia falar alguma coisa, quando alguém entra correndo. É um homem loiro de olhos azuis, que, desesperado, chama seu comandante e pergunta o que ele está fazendo. Ian responde que está entrevistando a prisioneira, enquanto Rose ainda está se recuperando do susto. Mas o que o loirinho quer saber é por que o Ian está fazendo isso. Ian informa que o procedimento adequado é que o oficial de transporte identifique o prisioneiro. O loirinho diz que ele não precisa fazer esse tipo de trabalho. Além do que, só os piores tipos de prisioneiros são enviados para a Ilha Monte.
Dessa vez é a infame bruxa. Só que só agora ele percebeu que a Rose é a tal bruxa. O loirinho pergunta por que o Ian chamou e está entrevistando uma prisioneira tão perigosa. Ao que o Ian pergunta se ela parece perigosa para ele. Mas o loirinho diz que mesmo que ela pareça magra, não é para o Ian abaixar a guarda, já que foi ela que escapou da prisão de segurança máxima. Ele deve ter visto as informações dela, que dizem que aos 17 anos, Rose acrescenta que ela matou seu marido. Ela esfaqueou o marido 36 vezes com uma faca. O médico legista confirmou que foi um crime de ódio, já que mesmo após o último suspiro dele, o assassino continuou apunhalando o corpo. Mas não foi ela. Ela era uma boa esposa que amava seu marido. Com lágrimas nos olhos, Rose disse que foi um assalto. Várias pessoas tinham inveja dele, então não seria estranho se ele fosse saqueado até a morte. Mas como não fizeram uma investigação apropriada? Como puderam jogar ela na prisão, ignorando tudo que ela falou? Ian apenas pede para ela parar de atuar. Não importa que tipo de esposa ela era. Contanto que a sentença continue de pé, ela é culpada. Rose percebe que chorar assim não funciona. Então ela pede para ele olhar para ela e pergunta se ele acha que ela conseguiria matar aquele maldito com um corpo tão fraco. Ian contra-argumenta, dizendo que ninguém pensou que ela conseguiria fugir das prisões, mas ela conseguiu. Só porque ela é uma mulher fraca com um corpo pequeno não quer dizer que seja impossível. Se todas as evidências apontam para ela, então ela é culpada. Ian então manda o loirinho, que agora descobrimos se chama Henry, levar a prisioneira. Henry segura ela e começa a levá-la, mas ela não sabe para onde está sendo levada. Ainda assim, ele é bem mais gentil que os outros guardas. Ela já teria conseguido escapar em circunstâncias normais, mas se olha para a relação entre prisioneiro e guarda, parece uma batalha entre gato e rato. Se ela baixar a guarda, será pega, e no momento em que não estiver em alerta, irá perder a chance de fugir. Só que ela é boa em tirar proveito de pequenas oportunidades de fuga. Dessa vez, ela também vencerá. Eles estão em um enorme navio. Pelo visto, uma festa acabou de terminar. Depois da guerra, muitas coisas mudaram. Os navios militares foram remodelados para navios de cruzeiro. Navios que já foram cheios de fumaça de pólvora, tiros e soldados feridos foram rapidamente substituídos por festas chiques e músicas animadas. O navio que eles estão é o único que pode fazer um tour pela prisão da ilha. Henry está revoltado, pois enquanto no campo de batalha eles estavam tentando ter pelo menos mais uma pessoa, essa mulher matou o marido. Ela deveria estar agradecida que não foi pega na hora, além de que ela já escapou 2 vezes da prisão, gastando mão de obra. Agora é a vez da Rose ficar irritada, pois ele fala demais. Ian pede pro Henry não ser tão emotivo com coisas desnecessárias. Então se desculpa com a Rose pelo desrespeito do seu subordinado. Henry grita que eles não podem baixar a guarda. Eles então continuam, pois tem algo que o Ian quer mostrar para ela. Rose fica encantada com a lua no céu e seu reflexo sobre as águas. Ela nunca pensou que conseguiria ver essa vista em sua vida. Se ela vai ser uma prisioneira, deveria ao menos ser uma famosa. Ian diz que ouviu que ela fugiu da prisão de segurança máxima cavando um túnel e pergunta se ela realmente desceu o penhasco com seu próprio corpo. Rose pergunta que tipo de resposta ele quer escutar. Ian responde que as pessoas dizem que ela usou magia quando escapou. Isso é verdade? 36 anos atrás, uma bruxa foi a última pessoa que escapou da prisão de segurança máxima. Então, quando a fuga da Rose foi anunciada para o mundo, as pessoas ficaram convencidas de que ela era uma bruxa. As pessoas têm medo de coisas que não podem entender, então a magia era perseguida, enquanto a ciência emergia. Mas os traços da antiga era ainda permaneciam. Só que agora as bruxas se escondiam em lugares isolados, conforme seus números diminuíam. Mas elas não desapareceram. Rose argumenta que se ela fosse uma bruxa, nem teria sido pega em primeiro lugar. E as mãos dela não estariam gemadas assim. O loirinho relembra o Ian de que ele não deveria confiar nessa mulher, já que tudo que vem da boca dela são mentiras. Ela é especialista nisso. Ela quase enganou todas as pessoas, dizendo que seria acusada injustamente, e até chorou no primeiro julgamento. Rose diz que ele deveria estar feliz, pois se ela realmente fosse uma bruxa, já teria selado a boca dele.
Além de que, ela também passou pelo teste de magia. Ele precisa de mais evidências? Ou os soldados daquele país viraram ignorantes que não podem aceitar o fato? O loirinho ficou tão irritado que segurou Rose pelo colarinho. Então Ian teve que chamar a atenção do Henry e mandar ele soltar a prisioneira. Se o Henry não puder controlar as emoções mais uma vez e se enfurecer, Ian irá reportar para o escritório superior. Henry fica todo desconcertado e Ian manda ele apenas trazer o que ele pediu. Então ele diz para Rose que ele não liga se ela está mentindo, dizendo a verdade ou se é uma bruxa. Ele só quer lembrá-la de alguns fatos. Primeiro, ela é uma prisioneira que foi sentenciada à prisão perpétua na Ilha Monte. Segundo, ele recebeu ordens para levar ela para a ilha. Terceiro, mesmo que ela seja uma prisioneira que escapou da prisão de segurança máxima, ninguém pode escapar da Ilha Monte, mesmo se for uma bruxa. Ian está acabando com ela enquanto é gentil. Ela se pergunta qual daquelas chaves é a do bote salva-vidas, ou das algemas. Se ela quer escapar, deveria fazer isso antes de chegar na ilha. Henry volta trazendo o que foi pedido. Rose vê que é um monte de carne. Ela olha confusa para o Ian, como se esperasse uma explicação. Ian pede que ela olhe de perto que tipo de lugar é esse oceano, e então joga a carne no mar. O mar começa a ficar agitado, e de repente, um monstro emerge de lá. Henry manda ela olhar bem, pois aquele mar está cheio daquelas coisas. Então, não tem para onde ela fugir. Agora todos os planos da Rose foram por água abaixo. Pegando um molho de chaves, Ian diz que se ela quiser virar petisco de monstros, é uma boa escolha ela pegar o bote salva-vidas. Afinal, ela quer aquilo. Certo? Mas ele recomenda ela mudar de ideia agora. Nesse momento, Rose percebeu que ele não é um cavalheiro. Mas ela já deveria saber que um guarda não pode ser um cavalheiro. Ele é a mesma pessoa, e ainda assim é diferente da propaganda. Na perspectiva de uma pessoa normal, ela é apenas um rato. Assim, Rose enfim é levada para a prisão do navio. Ela está bolada, pois parece que realmente não tem outro jeito. Quando alguém a chama, a mulher pergunta se a Rose não vai contar, o que deixa a Rose confusa. A mulher então diz que é sobre o Ian. Afinal, ela foi para lá depois de se encontrar com ele, certo? Então ela quer saber o que ele disse. Rose informa que ele disse para ela não pensar em escapar. A mulher pergunta se ele só disse isso. Só que tem uma criança ali embaixo, observando tudo escondida. Rose pergunta o que exatamente a mulher, que se chama Maria, quer ouvir. Maria já criou uma fanfic, onde a jovem e bela prisioneira entrou em um quarto com o jovem e belo comandante. Agora ela quer saber os detalhes. Rose pergunta a Maria deveria dizer que ela é jovem e bela depois de ver a aparência dela. Maria diz que ainda assim ela é a mais jovem entre elas, e pergunta se nada realmente aconteceu. Rose pergunta se ela acha mesmo que aconteceria. Maria pergunta por que ela não dorme com Ian, assim como fez na prisão de segurança máxima. Rose diz que o Ian não é o único problema. O mar está cheio de monstros. A mulher pergunta se ela não está pensando em desistir. Maria é uma prisioneira que merecia mais o apelido de bruxa do que Rose. Se os guardas mandavam fora da prisão, quem mandava dentro era Maria. As pessoas que chamavam a atenção dela morriam na prisão sem sequer cumprir suas penas. Quando ela foi transferida para a prisão de segurança máxima, Rose já era uma prisioneira famosa que tinha escapado com sucesso. Ela estava cavando seu túnel quando alguém a chamou. Foi a Maria, perguntando se ela estava pensando em acordar todos os guardas e onde ela conseguiu a colher. Depois que Rose chamou a atenção da Maria, sua vida na prisão se tornou muito mais pacífica do que antes, porque os prisioneiros tratavam elas como líderes. Apesar dela não ter entendido o motivo na época, ela entende agora. Eles queriam o sucesso dela. Queriam ver ela destruindo o orgulho do exército imperial e ocultando seus rastros, esperando que ela viva uma vida confortável em algum lugar. Isso é meio que uma crença. Então Rose diz que nunca vai desistir. Maria gosta de ouvir essa resposta. Então joga um cigarro para Rose, que fica sem entender onde ela conseguiu isso. Rose pergunta se o Ian não era um piloto. Ele deve ter realizado grandes feitos durante a guerra, ao ponto de ter um posto importante no governo. Então o que ele está fazendo ali? Ali não é nenhum local para as forças aéreas. Maria diz não saber.
Ela acha que ele foi rebaixado por arruinar uma parte de um avião. Rose não parece acreditar muito nisso, já que ele é perfeito demais para isso. Maria diz que não precisa ser removendo ou arruinando alguma parte. Então ela aponta para a cabeça. Rose fala para não dizer besteiras, mas Maria diz não se importar. Até porque o que importa é como confundir aquele idiota e fugir dali. Rose diz que isso só funciona com completos imbecis, então ela não sabe o que fazer agora. Por exemplo, digamos que ela conseguiu roubar a chave. Então seria possível cruzar o oceano cheio de monstros com um bote salva-vidas sem motor? Mas o problema não é apenas fugir, pois mesmo que ela sobreviva aos monstros, com certeza ela irá morrer de fome no oceano. Mas ela não acha que exista outra forma. Só que tem um barulho que está irritando ela. Então ela grita para a pessoa ficar quieta, pois está distraindo ela. Mas então ela fica chocada ao ver uma criança ali. Ela não entende como uma criança desceu ali. Maria diz que foi ela quem trouxe o cigarro, o que deixa Rose sem acreditar em como ela tem coragem de fazer isso com uma criança. Rose então chama a atenção da criança e diz que não é bom ela ir até ali sozinha. Depois pergunta onde estão os pais dela. A criança fica encantada e começa a se aproximar, para desespero da Rose, que disse para ela ir embora. A criança se apresenta como Layla. Rose reconheceu o sobrenome com o qual a menina se apresentou, então pergunta se ela conhece o Henry. A criança diz que ele é o tio dela e pergunta se ela o conhece. Rose diz que pode falar que conhece ele, mas ela dá uma bronca mental nele por ele não estar vigiando a garota. Depois é a vez de dar uma bronca na criança, perguntando se ela não sabe que não pode ir ali. A criança faz beicinho, como se estivesse prestes a chorar. Layla diz que contou para seus amigos que se ela fosse ali, poderia se encontrar com a Rose, a foragida mais famosa do Império, vulgo a bruxa. Estão falando que ela embarcou naquele navio. O avô dela é o capitão, então Layla disse que poderia se encontrar com a Rose, mas ninguém acreditou nela. Rose sorri e pergunta se ela disse que o nome dela é Layla. A criança confirma com um sorriso brilhante. Então Rose dá os parabéns para ela, pois ela realmente encontrou a bruxa, já que ela é a Rose. Enquanto isso, Henry está reclamando que recebeu uma tarefa problemática. Ian diz para ele pensar nisso como uma folga, já que a vista é tão linda que as pessoas pagam para ver. Mas Henry acrescenta que também é bem remoto. Ele nunca pensou em brincar em uma ilha-prisão enquanto atravessava um oceano cheio de monstros. Ian comenta que ele já se tornou um jovem velho depois que a guerra acabou. Henry diz que aquela mulher, a bruxa, também é do Rio, uma cidade que vemos estar em chamas. Parece que Rose cometeu os crimes enquanto vivia nos arredores da cidade, mas Henry pede para Ian não se preocupar tanto, pois está tudo bem agora. O comandante diz que já sabia disso. E isso era óbvio, já que o loirinho escreveu isso em um papel. E é por isso que o Henry acha que o Ian se importa com ela, já que até mesmo fez um interrogatório separado. O Rio era a cidade deles, onde eles passaram a infância indo à academia militar. Ao mesmo tempo, é o lugar onde ele pilotou um avião pela primeira vez. Mas também é o nome da cidade que foi devastada por uma explosão. Henry conclui que isso significa que ela é uma garota irritantemente sortuda, já que escapou da morte fugindo da cidade. Ian concorda, pois apesar de ser uma prisioneira condenada à prisão perpétua, a vida dela foi salva graças a isso. Henry acrescenta que ela até mesmo está indo para Ilha Monte como celebridade, além de estar sendo escoltada pelo Ian. Ian diz que é a Ilha Monte e pergunta se o Henry sabe o que isso significa. Henry diz que sim, mas ele está dizendo que ainda não tinha morrido. Ilha Monte ou o que quer que seja. De qualquer jeito, ela está viva. A criança fica encantada ao descobrir que aquela mulher loira na sua frente realmente é a Rose Walker. Mas Rose pede para ela manter isso em segredo, já que ela não está contando a ninguém. Emocionada, a criança pergunta se tudo que está no jornal é real e se ela realmente cavou um túnel com uma colher. Rose confirma tudo. Então a criança pergunta se ela realmente pode usar magia, para a surpresa da Rose. Rose pergunta se ela é a Layla, e a criança novamente se apresenta de forma animada. Rose diz que tem algo para perguntar a ela, e se ela responder, em troca, Rose irá mostrar sua magia.
Layla diz que seu avô falou que ela não deve conceder os desejos dos prisioneiros. Rose pergunta se ela não quer ver magia. Não é algo difícil de responder. É apenas algo sobre o qual a Rose está curiosa. Layla então acaba concordando. E Rose comemora. Rose pergunta se ela conhece o Ian. E Layla responde que ele é o chefe do tio dela, o herói de guerra e o melhor piloto. Rose pergunta se eles são próximos. Mas Layla responde que na verdade não, já que o Ian é lerdo. Só que o tio dela disse que apesar do Ian não expressar, ele se importa muito com ela, já que o Ian conhece ela desde que ela estava na barriga da mãe. Mas Layla não tem certeza. Rose não pergunta se ele é casado ou se tem uma namorada ou noiva. Layla responde que ele não é casado nem tem noiva. Os adultos disseram para ele casar cedo, mas o Ian não tem esse pensamento. Rose fica confusa por ele não ter esse pensamento. Então ia perguntar sobre mulheres no quarto do Ian, mas Layla interrompe, perguntando com a cara inocente por que especificamente garotas. Rose está tendo dificuldades, mas ainda assim pergunta se a Layla já viu alguma garota entrando no quarto dele ou se já viu uma garota com ele. Confusa, Layla responde que sim, mas depois muda para não e pergunta por quê. E Rose já está se sentindo acabada. Rose então muda sua pergunta e questiona se o Ian é alguém afetuoso, mas a pobre criança nem sabe o que afetuoso significa. Maria então intervém e diz que isso significa sentir pena de alguém, como por exemplo, dar uma casa para um cachorro em um dia de chuva, ou chorar junto de alguém que chorou. A criança pergunta com um enorme sorriso se isso é amor. Rose acaba concordando com relutância, e Maria racha o bico sem acreditar que a bruxa está frustrada com isso. A criança responde não achar que o Ian tem alguém que ama, mas mesmo assim, ele é uma boa pessoa, porque ele é um herói. Rose concorda e agradece a Layla. No fim, não importa que alguém como ela pense de um herói. Ela diz que agora é a hora de manter sua promessa, e pede para Layla mostrar qualquer coisa que tiver, mesmo se for bem pequeno. Layla então dá uma moeda a ela. Rose pega a moeda e faz um movimento com a mão. Depois vira a mão para a criança, mostrando que a moeda sumiu. A criança fica impressionada que a moeda sumiu. Mas colocando a mão atrás da orelha da criança, Rose traz a moeda de volta e entrega para a garotinha, dizendo que a moeda dá sorte. Ela diz que isso é um segredo, mas no pôr do sol vai virar uma moeda de ouro, caso a Layla não conte para ninguém. Senão, a magia vai desaparecer. Depois, Maria está perguntando se a Rose realmente usou magia. Rose responde que é apenas um truque simples. Maria pergunta se aquela criança vai saber disso logo, mas Rose não acha que isso vai acontecer, já que Layla parece uma criança bem boba. Rose comenta que se ela fosse uma bruxa, não estaria presa. Mas mesmo que ela fuja, ainda tem a água. Mas Maria diz que mesmo que seja impossível conseguir um bote salva-vidas, tem algo a mais. Ninguém sabe se é mesmo verdade, mas há bruxas que fugiram do mundo e se esconderam na chamada Ilha das Bruxas. Maria soube que essa ilha não é longe da Ilha Monte, e elas estão se escondendo entre as pessoas. Rose diz que aquele não é um lugar no qual qualquer um pode entrar. É chamada de Ilha das Bruxas por um motivo. Aquele lugar é como o último esconderijo delas. Então Maria acha mesmo que elas irão recebê-la de braços abertos? Maria diz que estava só zoando, e pergunta se a Rose acha que agir como alguém lamentável vai funcionar na criança. Ela espera que a Rose tente isso no comandante também. Rose concorda, já que ela não tem escolha. Usar o herói para conseguir simpatia seria absolutamente ótimo. Mas os truques de meia boca que funcionaram naqueles idiotas não funcionarão no Ian. Ele é um soldado, piloto e herói ao mesmo tempo. O completo oposto dela. A vida dele é parecida com uma série de vitórias, enquanto Rose se tornou uma pessoa que sofre constante humilhação. Mesmo se ela cair e derramar lágrimas, ela pode dar a vitória ao oponente. A sensação de dominação, ao invés de amor, é bem mais doce e mais viciante. Sem contar que essa emoção é mais fácil de se obter do que amor. Olhando para o Henry, Ian pensa que ele ficará bem por agora, mas ficará assim de vez em quando.
ele se lembra de uma mulher falando para ele esvaziar as emoções que ele não sabe para quem são e se aproximar quando puder controlar. Ian pergunta o que ele deveria fazer exatamente. Então a mulher diz para, nesse caso, ele parar de falar e ouvir em silêncio. Ian deve deixar ele expelir todas as palavras que está segurando dentro de si e deve apenas responder de forma apropriada quando terminar. Mas tudo que o Ian faz é falar que eles deveriam entrar agora. Henry continua pensando como o herói de guerra pode escoltar a bruxa, e ele acha isso um absurdo. Ian diz que eles não tiveram escolha, pois um soldado precisa seguir ordens. Henry questiona se ao menos o Ian vai para uma posição importante depois disso. As contribuições acumuladas do Ian não são brincadeira, então o exército deveria dar algumas estrelas a ele. Mas Ian diz não ter certeza. Henry diz que já que não conseguiram proteger o rio, eles estão dizendo para mostrar a punição à bruxa. Se o Ian mostrar a eles que jogou a bruxa na Ilha Monte, eles vão ignorar as perdas pela guerra e apoiarão ele novamente. Talvez seja por isso que eles deram essa ordem. É tudo pelo espetáculo, já que o Ian deve se tornar o herói perfeito do Império. Perfeito e imaculado. Mas Henry pede para, depois que isso acabar, o Ian tirar uma folga e viver confortavelmente. Depois que a guerra acabou, Ian finalmente percebeu uma coisa. Quando ele passou pelo Arco do Triunfo em seu uniforme, todos gritavam o mesmo nome e seguravam cestas de flores e jogavam as pétalas coloridas. Mas ele estava feliz em pé em frente a essa vista? Por que ele está sem ar? Que tipo de expressão ele fez enquanto passava pelo Arco do Triunfo? Ele deveria estar sorrindo, mas ele mostrou seu sorriso de forma apropriada? Ele não consegue lembrar. Henry diz que o Ian não pode proteger todo mundo. Como pode haver uma vitória perfeita? Ian não é um deus. Todos sabem que um comandante pode ter que tomar uma decisão cruel a qualquer momento. Mas enfim, ele pede para o Ian não ligar para a Rose, pois ele vai, mas Ian o interrompe, dizendo que irá cuidar disso sozinho. Henry não precisa se preocupar e deve focar na sua recuperação. Henry reclama que não é um paciente, então ele não acha que precisa fazer isso. Disseram que a culpa não é do Ian e que as operações comandadas pela Corporação Aérea naquela época eram apostas malucas. Se não fosse pelo comandante, todos teriam retornado com um fracasso. Mas se a culpa não é dele, então quem deveria ser responsável pela morte deles? Um homem mandou escoltar os prisioneiros até a Ilha Monte, e ele deveria ficar de olho, especialmente na Rose, a fugitiva do rio e a única sobrevivente. Olhe para ela. Ela está vivendo perfeitamente bem. O que ele fez com o rio... Alguém chama a atenção dele, fazendo ele sair do transe. A pessoa pergunta o que ele está fazendo depois de chamar ela ali. E pergunta se ele está pelo menos ouvindo. A pessoa em questão é a Rose. Ian diz para eles continuarem, e que o próximo é o tubarão. Mas Rose está ficando irritada, e simplesmente joga todos os papéis no chão, mandando ele parar. Ela já entendeu que ele está dizendo que pensar em escapar dali é uma ideia estúpida. Por isso está ensinando ela sobre os monstros marinhos. Quantos dias já se passaram? Ele acha que ela é idiota? Ian diz que a diferença entre um tolo e um herói é pequena. Rose é corajosa, e algumas pessoas pensam que ela era algum tipo de heroína da escuridão. Rose pergunta se então ele acha que ela é um idiota ou uma heroína. Ian diz que no padrão dele, ela é apenas uma fugitiva imbecil. Rose fica irritada por ele ter dito que ela é imbecil. Mas ele diz que ela perguntou e ele só respondeu. Rose pergunta se então ele está dizendo que ela deveria passar 50 anos na prisão por conta própria. Isso é ainda mais estúpido. Rose aprendeu nos interrogatórios dos últimos dias que esse homem prefere que ela fique falando bobagens do que chorando ou brincando. Ela pede que ele diga o que se passa na cabeça inteligente dele. Mas vendo a expressão dele, ela pensa que acabou. Ian diz que se ela tivesse confessado a culpa quando foi sentenciada pela primeira vez, a pena dela teria sido reduzida. Se ela tivesse feito um bom trabalho na prisão, poderia solicitar liberdade condicional e até mesmo ser transferida para uma prisão com melhores condições. Rose argumenta que se fosse assim, ela não teria sobrevivido ao ataque ao rio. Mas vendo a cara do Ian, ela diz que estava apenas brincando. Mas de qualquer forma,
Ela não entende porque tem que apodrecer na prisão por 50 anos. Ian explica que o crime de assassinato vai de 8 a 50 anos de prisão. Rose diz que, no entanto, ela não matou. Mas vamos supor que ela esfaqueou 100 vezes até a morte. Então por que ela é a única que foi condenada a 50 anos? O vizinho bateu em sua mulher até a morte e foi condenado a 8 anos. Ian aponta, dizendo que a razão deve estar escrita na lei. Mas Rose não pode ler. Ian diz que no final, ela ser condenada à prisão perpétua na Ilha Monte é puramente problema dela. Ele diz que o interrogatório acabou, enquanto Rose grita para ele esperar. Ela não pode sair assim, pois se ela deixar aquele quarto agora, ela pode nunca mais falar com ele de novo. Essa pode ser a última chance dela. Então ela precisa inventar alguma bobagem. O que ela precisa dizer para conseguir a atenção dele? Rose então pergunta se ele é como ela. Se ele também é um idiota. Ian pergunta o que ela está dizendo. Então ela explica que ele disse que a diferença entre um herói e um idiota é pequena. Ele é o herói do sol e ela a heroína da escuridão. E ambos são idiotas. Existe diferença? Quando estão em uma guerra, ambos só pensam sobre vencer. Eles são um império apenas no nome, pois na verdade eles são pequenos e fracos e estavam lutando contra Talas, o país que já derrotou inúmeras outras nações. Ian diz que eles ganharam no fim, mas Rose pergunta se isso realmente foi uma vitória. Várias pessoas morreram e o país dele foi completamente destruído. Como um herói, Ian só veste um uniforme bonito. Por que aquele grande herói de guerra está escoltando uma prisioneira agora? Puxando as correntes com força, ele manda ela calar a boca. Mas Rose está contente, pois ela enfim pegou ele. Ela pergunta se mesmo assim ele chama isso de vencer. Ele manda ela não falar de coisas que não entende. E Rose está esperando que ele bata nela. Então ela continua provocando, dizendo que ele deve estar muito orgulhoso. Aguentar um momento de dor não é nada. Então ele pode bater nela. Ela já está acostumada com a dor. Mas Ian diz que ela está certa. Mas ela não tem o direito de dizer isso. Incontáveis companheiros morreram e foram feridos na terra natal dela. Como sempre, a história não vai se lembrar deles. Mas eles sabiam disso e deram suas vidas para proteger as pessoas do Império. Pessoas como ela, que só sabem fugir, nem mesmo podem apreciar isso. Mas ao menos, ela não deveria ter insultado eles. Ele percebeu que ela queria provocar ele e chamar sua atenção. Mas ele manda ela parar de usar esses truques. As provocações e mentiras dela são muito superficiais para atingi-lo. Se ela quer ganhar simpatia, é melhor encontrar outra pessoa. Rose não sabe se essa é a mesma pessoa que estava brava com ela agora há pouco. Ela diz que não mentiu. E Ian diz que ela realmente não vai além das expectativas. Ele diz que de fato não há necessidade de uma corrente como essa nesse mar. Mas mesmo assim, a razão pela qual ela tem uma no pulso é por causa do peso do pecado dela. O pecado de tirar a vida de uma pessoa. Rose pensa que isso saiu da boca da mesma pessoa, mas duas vozes completamente diferentes estão se sobrepondo na cabeça dela. Ela diz que ele é mesmo um grande idiota. Ian diz entender totalmente que tipo de pessoa ela é, e sai dizendo que sem mais perguntas. Deixada sozinha, Rose se pergunta o que exatamente ela esperava. Ela ainda se lembra das palavras dele naquela época. Ele pediu pro povo ficar tranquilo, pois ninguém mais iria machucá-los. Quando o alarme do ataque aéreo soar, eles devem desligar as luzes e ir para o porão escutar a transmissão. Ele está protegendo os céus do Império. Rose com certeza ouviu essa voz centenas de vezes. Se ela está escutando a mesma voz daquela vez, ela continuará a esquecer a realidade e ter uma estranha ilusão. A estranha ilusão de que palavras reconfortantes possam sair da boca dele algum dia. Ela fica muito irritada, se perguntando se ele realmente é um herói. Ele acha que ela vai entrar em desespero ali? Haverá outra chance, com certeza. Mas alguém aparece ali, e é logo o Henry, que percebe que ela prendeu o cabelo e limpou o rosto. Então ele pergunta se tiver algo vermelho, se ela vai passar nos lábios. Rose pergunta se tem algum problema dela se limpar direito, e se ficou bonita. Mas Henry acha isso uma besteira. Ele pergunta o que ela está planejando dessa vez.
Mas Rose disse que não está planejando nada. Ela apenas se lavou como gente porque guardou um pouco de água. Henry manda ela parar de se fazer de sonsa, pois ele não é alguém que cairia nos truques dela. Rose pergunta se ele sabe o que ela está planejando, mas Henry começa a se embolar nas palavras. Rose só queria que o Ian fosse tão idiota quanto esse cara. Ela pergunta o que ele quer dizer com não sabe. Então explica que quando um homem e uma mulher estão juntos, mas Henry manda ela calar a boca. Rose pergunta se talvez o Henry esteja interessado nela, mas Henry não sabe que tipo de besteira é essa que ela está falando. Rose diz achar que ele está interessado nela, já que está sempre perguntando o que ela está tramando. Henry diz que já chega disso, enquanto Rose pede para eles serem amiguinhos. Mas Henry apenas manda ela andar mais rápido. Só que então Rose vê aquela criança de antes. Lá ele está andando por aí de novo sem medo. Ela vai ficar bem assim? Mas agora que ela vê esses dois juntos, eles se parecem bastante. Rose então chama a atenção dele e diz que, parando para pensar, a sobrinha dele é bem fofa. O nome dela era Layla, né? Henry olha assustado para ela e pergunta como a Rose conhece a Layla. Rose responde que não foi difícil, enquanto olha para o lado. Rapidamente, Henry olha na direção que a Rose está olhando, derrubando as chaves. Rose pergunta se ele está com medo e por que ele está surpreso quando ela está algemada assim. Henry diz que tinha certeza que ela era uma bruxa. Alguém pega a chave. Henry grita que ela será desmascarada e manda ela não tocar em um fio do cabelo da Layla. Ele ia gritar com a Layla, mas quando eles olham para a criança, ela está se engasgando. Desesperada, Rose manda chamar um médico, já que deve ter pelo menos um naquele navio. Mas vendo como o Henry está estático, Rose manda ele fazer alguma coisa rápido, pois a sobrinha dele está morrendo. Rose não entende porque esse idiota está assim. Ele precisa reagir. Ela grita chamando por alguém, mas não tem ninguém ali. Ela não sabe o que deve fazer, então grita chamando a atenção dele e diz saber de um jeito. Então manda ele soltar ela agora. Vemos uma lembrança do passado, onde nossa prota estava falando com a tal de Emily, se ela realmente precisava saber sobre primeiros socorros. Emily diz que é claro que ela deve saber, pois as pessoas não morrem apenas nos campos de batalha. Henry começa a soltar as algemas. Rose pergunta por que a Emily estava ensinando isso às pessoas quando ela pode curar as pessoas por saber disso, já que ninguém além dela tem esse conhecimento. Emily diz que o mundo não pode ser salvo por uma única pessoa. Rose está correndo. Humanos não podem usar magia, mas haverá um momento em que alguém precisará dela. As pessoas começam a sair de seus quartos, se perguntando o que aconteceu. Alguém informa que a criança quase morreu engasgada, mas felizmente, aquela pessoa salvou a criança. Rose conseguiu. Ela salvou a criança. Terminamos o episódio de hoje com esse ato heróico da nossa prota. Mas e aí? Vocês acham que ela vai ser recompensada por ter salvado a criança ou não? Deixem nos comentários, assim como um like para me incentivar a trazer mais. Vejo vocês na próxima!